mais um vídeo da CCB Estudos Bíblicos. Hoje iremos tratar de um assunto muito importante. Qual a finalidade da lei de Moisés? O Velho Testamento e as suas ordenanças apontava para quem ou para quê? Os mandamentos do Antigo Testamento eram transitórios ou eternos? Vamos aprender isso neste vídeo. A lei de Moisés aponta para, claro, Jesus Cristo. Sempre toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. Desde o capítulo 1 até o último capítulo da Bíblia, as Escrituras apontam a Jesus Cristo. A lei de Moisés era apenas uma sombra das boas novas que estavam por vir. Então, sempre os profetas tinham a incumbência, através do Espírito de Deus, de anunciar a vinda do Cordeiro e orientar o povo a preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Vamos ver o que a Bíblia diz? Está escrito em Hebreus 10:1: porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Esse versículo está dizendo que a lei é a sombra dos bens futuros. O Antigo Testamento é um espelho do que há por vir. Nós vemos através do espelho. Só que o espelho daquela época não é o espelho que nós temos hoje, que nós vemos nitidamente a imagem que projetamos à frente dele. O espelho antes era feito no latão polido e a imagem era embaçada. Então o que está falando que o sacrifício da lei não aperfeiçoava em nada aqueles que ofereciam esse sacrifício. Vamos perguntar à Bíblia se ela tem algo a mais a nos falar sobre esse assunto. Vamos ler. Eu não coloquei o texto todo, só coloquei o Colossenses 2,17, mas eu vou fazer questão de ler para vocês o versículo 16 também, porque nós temos a intenção aqui de garantir que seja algo mais correto, algo sério, porque nós estamos vendo hoje algumas pessoas na internet ensinando: não podemos comer carne de porco, temos que guardar o sábado, não podemos tomar café. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Vamos ler esse versículo aqui. Vamos ler o versículo, o livro de Colossenses, capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 17. Vou começar pelo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Agora vou colocar o versículo 17, esse que vocês estão vendo, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então essas coisas são sombras, são passageiras. Toda sombra é passageira. Tem mais alguma coisa a nos dizer? Tem sim. Vamos ler Colossenses 2,17, no texto maioritário, fica um pouco mais claro. Tudo isso que foi dito no versículo 16, guardar os sábados, comidas, bebidas, dia de festas, tudo isso é sombra do que há de vir, porém a realidade encontra-se em Jesus Cristo. Okay? Então a lei e os profetas tinham como obrigação apontar tudo para Jesus Cristo. Jesus Cristo veio cumprir a lei? Com certeza que sim. Vamos ver o que Jesus declarou. Jesus declarou sua intenção de cumprir cada palavra da lei. Vamos ver o que Jesus disse nas Escrituras. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Irmãos, vamos falar, abrogar é um texto recebido, é um texto mais refinado, um texto
mais erudito. Então vou procurar ler também aqui o texto majoritário, com uma linguagem um pouco mais formal. 5:17, está escrito assim: não penseis que vim anular a lei ou os profetas. Não vim anular, mas cumprir. Então abrogar é anular. Jesus veio cumprir a lei. A lei foi feita para ser cumprida por Jesus Cristo. Essa é a finalidade da lei. Já que nenhum homem pode cumprir a lei. Mas tenho certeza que Jesus foi mais além do que cumprir. Olha o que Jesus declarou: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra não passem, nem um jota ou um tio se vão tirar da lei, sem que tudo se cumpra. É lindo isso, irmãos, porque ele foi mais além do que dizer que vai cumprir. Ele vai cumprir a lei em cada detalhe, em cada circunstância, em cada coisinha da lei. Ele vai cumprir tudo que estava escrito na lei a respeito de Jesus Cristo e das coisas que apontavam para Cristo. Cristo disse: eu irei cumprir. Quando Jesus refere que vai guardar um tio iota, ele refere-se à letra grega iota ou hebraico iod, as menores letras em seus respectivos alfabetos. Um tio é um pequeno sinal para distinguir certas letras hebraicas. Então, Jesus está querendo passar que ele vai cumprir tudo, nada ficará para trás, nada. E nós vamos ver nesse estudo se ele cumpriu tudo mesmo. Vamos seguir as escrituras. Em Lucas 24:44, ele disse assim: Jesus disse, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos, onde estava tudo refere a Jesus Cristo, e ele cumpriu tudo. Por isso que hoje nós temos um novo testamento, feito em Jesus Cristo, o único sacrifício perfeito capaz de redimir o homem perante a Deus. As limitações da lei. A lei tem as suas limitações. A lei não pode. A lei é como esse desenho aqui. Nós paramos na lei, nos faz parar em certo ponto. A lei não nos justifica perante Deus, não nos aperfeiçoa. Então a lei não traz justificação. O que traz justificação ao homem é Jesus Cristo. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Ele que é em Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo nós somos justificados. A lei ficou para trás. A lei não produz justiça. Não ponho de lado a graça de Deus. Pois se a justiça vem mediante a lei, Cristo morreu inutilmente. É o que está escrito em Gálatas 2:21. Está escrito no texto majoritário. Eu vou ler também aqui para vocês, no texto recebido que utilizamos na Congregação Cristã no Brasil. Então vamos ler Gálatas 2:21. Cristo não pode ter morrido inutilmente por nós, irmãos. Vamos ficar guardando a lei. A Bíblia diz que a lei não produz justiça, mas Cristo Jesus que nos produz. Olha como está escrito na nossa versão: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, inutilmente. Então a lei não produz justiça em nós. A Bíblia afirma isso. Então não precisamos guardar a lei, guardar o sábado, dizimar. Não precisamos parar de comer carne de porco. Essas coisas eram sombra das coisas futuras. Nós estamos em outra aliança melhor, perfeita. Vamos ver o que mais.
a lei não produz vida. Bom, vamos ler Gálatas 3:21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. A lei não pode vivificar. Se a lei pudesse vivificar, teria sido a lei, não precisaria crucificar a Jesus Cristo. Está entendendo? A lei tem as suas limitações. E essas limitações foram quebradas no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que deu a si mesmo por amor de todos nós. Vamos ver mais o que Jesus, a lei não pode fazer. A lei não pode nos trazer a perfeição em Cristo Jesus para Deus. Vamos ler Hebreus 7:19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei não melhorava o homem. Era sacrifício de animais contínuos que agradava a Deus. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, Cristo Jesus, pela qual chegamos a Deus. Por isso está escrito na palavra: Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, terá um advogado junto ao Pai. A lei não nos aperfeiçoa. Quem nos aperfeiçoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É impossível de ser guardada pelo homem, e a lei foi dada para Israel. Vamos analisar aqui o que a Bíblia diz em Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, o qual são os estatutos e juízos. A lei era estritamente para Israel, e Cristo é para Israel e para os gregos. O que é isso? É para os judeus e para os gentios. Ok? Então vamos ver se a lei era impossível de ser guardada. Vamos ver um trechinho da lei. Que hoje, quem fala que tem que guardar o sábado, quem defende isso, não faz. Não acendeis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Êxodo 35:3. Porque, lógico que acender fogo naquela época não é o mesmo acender fogo de hoje. Mas, cozinhar, preparar a refeição, essas coisas eram proibidas no sábado. Se esforçar para conseguir o alimento era proibido, era digno de morte. Essa é a lei. Ou você cumpre toda a lei, ou você não cumpre nada. Ou se você erra num ponto da lei, você erra em toda a lei. Mas hoje não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça em Cristo Jesus. E por fim, irmãos, Jesus Cristo é nosso Salvador e Ele aboliu a lei. Vamos ver o que a Bíblia diz. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Cristo Jesus. Aleluia. 2 Coríntios 3:6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Irmãos, essa letra é os mandamentos do Antigo Testamento. Olha, vamos ler aqui. 3:6. Vou ler do versículo 4 até chegar ao versículo 7. Ok? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 até o 7. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos,
mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, cravado com letras em pedras, vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Vamos ler o outro também. Como será de maior glória o ministério do Espírito? Vamos ler o versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Está escrito no versículo 7. Como o rosto de Moisés brilhava, recendia, e essa glória era transitória, assim também é a lei. Está escrito em 2 Coríntios, versículo 3 até o 7. Vamos ver que a Bíblia nos fala mais a respeito. Em Romanos 10,4 está escrito: porquanto o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Irmãos, já está mais que comprovado nesse estudo que a lei teve a sua finalidade em Cristo Jesus. Por isso está escrito que a lei e os profetas foram até João Batista. Não, irmãos, não tem justificativa guardar a lei. Será que Paulo, todos os apóstolos pegaram em vão? O fim da lei é Cristo. Eu vou ler aqui para vocês os novos mandamentos de Jesus Cristo, só para relembrar, porque as pessoas não pregam mais, ficam pregando a lei, esquecem de pregar a Cristo. Cristo deixou muitas ordenanças para nós, só que o povo não quer pregar porque é difícil, é complicado. Olha o que Jesus disse para nós fazermos, olha os mandamentos da justiça, ao que te ferir numa face. Estou lendo Lucas, capítulo 6, versículo 29. E vou ler até onde Deus preparar. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E a dar a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazer-lhes vos também. E se armardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Aí eu li até o versículo 33. Agora eu vou ler o versículo 35. Amai os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestais sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para os ingratos e maus. As ordenanças de Cristo é muito mais amplo que a lei. Isso agrada a Deus. Vamos ler Romanos 7,6. Mas agora estamos livres da lei. Que lei? Dos mandamentos de Moisés, a lei do Antigo Testamento que foi transitória, pois morremos, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Mas eu acho que há muito mais versículos, a lei foi cravada na cruz. Nós não precisamos mais guardar sábado, como está escrito em Mateus 26, capítulo 26, versículo 26 ao 30, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 29. Os apóstolos também guardaram no primeiro dia, em Atos 20, capítulo 20, versículo 7. Mas o Evangelho em si ensina. Nós temos que guardar todos os dias, como
Jesus pudesse vier a qualquer dia, a qualquer hora, porque está escrito na palavra, Jesus, o Filho do Homem virá como um ladrão, e de repente chega ao fim para os ímpios, Deus exaltará os justos e nos dará a vida eterna. Parem de guardar a lei, parem de guardar o sábado, parem de dizimar, porque a obra de Deus agora é a obra do amor. Paulo disse, nos ensinou, se nós fizermos todas as coisas sem amor, nada seria. Pare de fazer pela lei, pelo legalismo da lei, fazer por amor. Então não guarde o sábado. Não fale que os animais são imundos. Isso passou, isso era transitório. Agora estamos vivendo a era de Jesus Cristo. Então, o fim da lei é Jesus Cristo. Espero que vocês tenham entendido. Provavelmente irei fazer mais um vídeo sobre este assunto, que o fim da lei é Cristo. E vou fazer mais vídeos falando, não mais falando que Cristo finalizou a lei nele mesmo, porque Cristo cumpriu toda a lei. A lei teve sua finalidade em Cristo, mas eu começar a fazer vídeos falando sobre o ensinamento de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo mandou nós fazermos? Que Deus abençoe vocês. E essa melodia que vocês estão ouvindo no fundo é do hino 332 do Inário 5. É Deus que cuida de ti, é Jesus Cristo que cuida de ti. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.